Então, vamos ver aqui os materiais. Tem aqui partes de cobre, você tem partes de ouro, você tem partes de prata, madeira. Então, o bronze ele significa um simbolismo de força e firmeza da lei. Está associado a julgamento e sacrifício. Então, você vê o seguinte, o bronze era algo que tinha mais do lado de fora. Você vê que ele estava nas colunas ao redor do tabernáculo. Você vê que o lugar santo do santo não tem cobre. Então, ele está associado mais àquela rigidez da lei e à parte ligada a julgamento e sacrifício. Em Êxodo 27, 19 diz, todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Aqui ele está dizendo exatamente qual o material, não é uma coisa mais ou menos. Ele está dizendo, tem que ser de bronze. Você, quando vê uma estaca dessa, remete a alguma coisa de sacrifício? O cravo, né? Parece exatamente o cravo. O tabernáculo ele é cheio de simbolismos. Até mesmo essa estaca você pode associar aos cravos. E está exatamente na região onde nós estamos falando de sacrifício. A prata tem mais a ligação com redenção, resgate. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas, número 349. Então você vê que a prata era usada para resgate. Ela era usada na base do tabernáculo, onde iriam aquelas vigas, e nos ganchos que eram colocados ao redor para segurar as cordas na parte externa do tabernáculo. Então, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. Então, é de prata, está escrito na Bíblia. E 40 bases de prata. Se não tivesse um significado, Deus precisaria falar que é de prata? Não, faz um gancho aí. Faz o que você tiver. Não, Deus falou, é de prata, aqui, ó, e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Está em Êxodo 26, 19. Você tem aqui, ó, tá vendo aquelas madeiras cobertas de ouro e encaixando na base de prata. A base de prata ficava no chão. Você vê que a prata era usada exatamente como resgate. Ó. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E José foi vendido por 20 moedas de prata. Então a prata tinha esse simbolismo do resgate. Então a parte do ouro, né, que simboliza a glória de Deus, lugar, né, a santidade, está vendo? Ó? A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Isso aqui está em Apocalipse falando de Jerusalém. Então está aqui, ó, todas essas argolas em volta do tabernáculo, essa parte que é o candelabro, o castiçal, a tampa do propiciatório, além da cobertura das madeiras, da mesa dos pães da proposição e da parte da arca e do incensário. Todos eles eram cobertos de ouro, como está aqui, ó. E você tinha a madeira de acácia, que tinha um simbolismo da humanidade. Então você tem o cobre como aquela questão do sacrifício, a prata como redenção, o ouro como a divindade, né, a parte sagrada, e tem a madeira, que é a parte humana, que tanto está em nós, como em Cristo. Até o próprio Cristo tinha a parte humana dele. Então o tabernáculo, que também tem a referência de Cristo, né, da Trindade, Cristo, o Espírito Santo e Deus, está presente a madeira, que a madeira tem esse simbolismo. Você pega aqui Salmos 92, 12 e 13, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Ou seja, toda vez fazendo referência das pessoas como madeira, está vendo? Como a palmeira, como o cedro. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então você vê a associação da madeira, da árvore, da planta, com o ser humano. Madeira de acácia ou cetim, remete à natureza humana. Todas essas partes aqui, ó, era o que tinha de madeira lá no tabernáculo. O altar de sacrifício também era de madeira e coberto de cobre. Então a madeira estava presente, mas não podia ser vista, ou seja, é a parte humana que está coberta. Você, quando aceita Jesus, o sangue de Jesus te lava. Por mais que você possa receber a acusação do diabo, o diabo só faz isso porque ele é astuto. Mas ele não tem como te acusar. É como se ele não estivesse vendo a madeira. Ele só vê em você o ouro. Porque
Entre você e ele tem o sangue de Jesus. Então, por mais que você esteja tendo algum problema, errou, cometeu alguma falha, Jesus já levou isso na cruz. Se isso for um acidente na sua vida. Se não for, você precisa do sangue de Jesus. Porque se você é pecador, é o que eu já expliquei, você precisa do sangue de Jesus. Mas se você peca, você já tem um advogado que está entre você e o diabo, entre você e o acusador. Então é isso aqui, ó, a madeira não está à vista. Por quê? Porque não é para ser vista, ali é um lugar sagrado. Ali ele está todo coberto com ouro, com cobre, com prata. E as cores? Será que as cores que estavam lá no tabernáculo foram também cores aleatórias? Claro que não. Tudo Deus pôs com um objetivo. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as fará de obra de artista. Êxodo 26:1, ou seja, ele fala as cores que quer que você faça a cortina. Azul, púrpura, que é tipo um vinho, né? E carmesim, que é tipo um vermelho. A púrpura tem a ver com realeza e poder. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. Por que eles vestiram Jesus de púrpura e colocaram a coroa de espinho? Porque eles estavam caçoando, eles estavam zoando, eles estavam fazendo uma brincadeira de mau gosto com Jesus. Ah, você diz que é o rei dos judeus? Chacota, né? Você diz que é rei dos judeus? Espera aí, pega uma capa para ele. Pegaram capa, o quê? De púrpura. Está lá na Bíblia, lá. E vestiram-no de púrpura. Tipo, você é rei? Então põe aqui a capa de púrpura. Colocaram nele. Por isso. Por quê? Porque púrpura tem a ver com realeza, com poder. E começaram a saudá-lo dizendo, salve, rei dos judeus. Quando você vê essa cruz que às vezes o pessoal utiliza em igreja, vocês lembram quais as letras que estão na cruz lá? INRI. I-N-R-I, INRI, que é Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Aí você fala assim, olha, a cruz está falando que ele é rei dos judeus. Não, aquilo foi a chacota. Uma chacota. Aí você pega uma cruz dessa e coloca dentro da sua igreja. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Você replica a chacota. É isso que não faz sentido. Se você tiver que colocar alguma coisa, coloca o túmulo vazio. Porque faz muito mais sentido. Coloca o candelabro, que nós vamos ver aqui, que é a representação do Espírito Santo. Você tem o azul, que é a natureza celestial de Cristo. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Então, o azul tem a ver com o celeste, tem a ver com a parte da natureza celestial de Cristo. Carmesim, sacrifício, né, o vermelho. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeitos. O branco, perfeição, pureza, santidade. Purifica-me como sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O branco tem a ver com a pureza. Então, todas essas cores tinham significado. E as cobertas, como era feita a cobertura do templo? Porque você viu ali o templo sem a coberta, sem a parte do teto dele, né? E ele era coberto. E até as cobertas tinham um significado. Primeiro, quando você entrava lá no lugar santo, ou no Santo dos Santos, olhava para cima, você via uma coberta dessa, ó, linho fino, torcido e colorido, com as cores azul, púrpura e carmesim, com desenhos de querubins tecidos no pano. Então é a primeira parte, que é a divindade e a realeza de Cristo. Ou seja, ali estava mostrando a parte mais santa, mais sagrada, a parte de dentro do tabernáculo. Quando você vai para a segunda camada, era uma pele de cabra, que diz respeito, em Êxodo 26:7, diz respeito a sacrifício de Cristo. Então, logo depois, você já tem a pele de cabra, que é sacrifício. Em cima você tem pele de carneiro tingida de vermelho, a expiação de Cristo, ou seja, pele de carneiro, carneiro que era o animal para ser sacrificado, tingido de vermelho. Por quê? Simbolizando o sangue, simbolizando o sacrifício de Cristo.
E depois você tinha a pele de texugo, humanidade de Cristo. Então você vê que de fora para dentro, você sai da humanidade, expiação, sacrifício e a parte mais divina, sagrada, para dentro do tabernáculo. Então tudo tem o seu significado. Assim como nós temos corpo, alma e espírito. Nosso corpo é o texugo, né? Nosso corpo é o que está aí, todo mundo vê. Né? Você está vendo meu corpo, eu estou vendo seu corpo. Então ela está numa parte externa. Mas aí você vai entrando para a alma, para o espírito, né? E vai acessando lugares da pessoa que são muito mais sagrados. Os elementos, todos esses aqui, que nós vamos entrar neles um por um. Altar de sacrifício, bacia de bronze, candelabro ou menorá, mesa dos pães da proposição, o altar do incenso e a arca da aliança. Então, primeiro é esse que é o altar do holocausto, né? Façam a ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Então ele é para ser revestido de bronze e é para ter esses chifres aqui. E esses chifres eram utilizados para livrar as pessoas de uma condenação. As pessoas pecavam, corriam lá e seguravam no chifre. E se essa pessoa segurasse no chifre, ela não poderia ser maltratada. A pessoa pecava, fazia alguma coisa que não devia, entrava no átrio e sacrificava algum animal ali por expiação desse pecado. Isso hoje já não precisa mais. O objetivo desse estudo é você entender que isso não precisa mais, que esse sacrifício já foi feito, que você só precisa aceitar Jesus para poder ter acesso a esse sacrifício. Então você tem aqui, ó, algumas partes de metal, de bronze, que era a parte lá onde punha o carvão com fogo, né, porque senão a madeira queimaria, e os utensílios, pá, garfo, a parte do braseiro, né, de se mexer na brasa, a bacia onde se lavava lá o sangue dos animais, enfim, bandeja. E você tinha a parte de madeira coberta com o cobre, né? De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso é importante o sacrifício de Cristo, porque só com o derramamento de sangue ele poderia nos alcançar. O fogo no altar, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo, queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Então você vê o seguinte, o fogo tem que estar mantido aceso. Isso para a nossa vida também tem um simbolismo. Você não pode apagar o fogo, você tem que manter o fogo aceso, sempre em dia, né? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, enfim. Não deixa apagar, porque era o princípio do tabernáculo e continua sendo o princípio de hoje. Ó, primeira conquista desbloqueada, ó, sacrifício. Se você não precisa sacrificar mais hoje, se você reconhece Jesus como seu Salvador, se o sacrifício dele foi suficiente para você, então você tem essa conquista desbloqueada. Segura ela aí, porque ao final, se você pegar as conquistas todas que nós vamos desbloquear aqui, aí você está no caminho certo. Então, o altar do holocausto é isso. Aí você tem a pia de bronze. A pia de bronze, ó, faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água, ou seja, entre a tenda e o altar de sacrifício. Porque na hora de entrar, eles precisavam se lavar, se purificar para entrar no templo. Agora, aqui eu gosto de lembrar vocês do como as mulheres foram importantes nesse momento. Porque a Bíblia cita, ó, fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres, que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Êxodo 38:8. Isso aqui são exemplos de espelhos da época. O espelho da época não é igual ao de hoje, aquele vidro e tal, não. O espelho da época era um metal muito bem polido que conseguia refletir. Era um espelho bem inferior aos de hoje, mas era o que se usava no Egito. E quando o povo saiu do Egito, eles pegaram vários despojos. Agora eu te pergunto uma coisa, essa pergunta é importante, hein? Foram de todas as mulheres? Não. De quais? Das que se reuniam para ministrar à porta da tenda. Se você está na tenda, se você está na igreja, pode ter certeza que você vai ter privilégios que outros não vão ter. Então está aí a bacia, eles usavam para se lavar, sempre os sacerdotes antes de entrar. Nós não vamos nos lavar dessa forma, mas existe uma forma de nos lavarmos. Né? A palavra diz, ó, eu sou a videira verdadeira,
e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. João 15, 1, 3. Vocês já estão limpos pela palavra. Não precisa mais da bacia, pela palavra. Opa! Mais uma conquista desbloqueada. Se você está nessa conquista aqui, se você é aquele que tem a palavra de Deus, você já está limpo. Então você já tem o sacrifício que Jesus já fez por você. Você não precisa ficar sacrificando, não precisa ficar matando bezerro, carneiro, bode, não. E você agora você tem a limpeza, porque você tem a palavra de Deus. O próximo é o menorá.